Glória a Deus. Boa noite, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Como a Dalmi disse, eu fui professor, viu? Na verdade, eu terminei a escola com 16 anos. Com 16 anos eu passei no vestibular, certo? Aí eu fui embora de minha cidade para estudar matemática, formei em matemática, voltei, dei aula durante uns 10 anos, mais ou menos, e depois decidi trabalhar em outra coisa. Hoje eu sou engenheiro civil, certo? Inclusive eu estou regressando a essa cidade, eu até falo com o Moni sempre que a gente reformou o colégio Pedro Falconeri há uns 3 anos ou 4 anos atrás. E eu vinha sempre aqui, eu imaginava que a cidade se concentrava ali na praça e a gente voltava de novo. E eu falei com ela, como a cidade é grande, né? Então, hoje nós trabalhamos na engenharia, mas sim, sou professor, né? Importante saber isso, porque foi a minha primeira graduação, onde eu trabalhei muitos anos e me sinto muito honrado em saber que pude contribuir com a educação durante tanto tempo. Eu quero agradecer o meu amigo, né? Adalmi Moni tem se tornado um amigo próximo. Congregamos juntos e ficamos muito próximos a ponto dele dirigir uma igreja em outra cidade, nós também íamos, ele veio para aqui, a gente também veio atrás. Então, eu quero dizer que nós somos gratos ao Senhor, certo? Eu e minha família. Agradecer também ao pastor dessa igreja, certo? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade. E essa noite nós vamos falar sobre algo muito importante. A gente vai falar de família. Quando a gente fala de família, vem inúmeros conceitos sobre a nossa cabeça. Mas a pergunta é, o que a Bíblia fala sobre família? Qual a orientação bíblica que eu devo ter para educar a minha família, para educar os meus filhos, para conduzir a minha esposa, para conduzir o meu marido, para conduzir o relacionamento e toda a nossa casa? Quando a gente vai começando a entender o conceito de família e vamos aprendendo um pouco mais, principalmente os estudiosos que estão aqui, passam pela universidade, pela academia, ouvem lá os filósofos dizerem uma coisa, os sociólogos falarem outra coisa, as pessoas que estudam antropologia falarem outra coisa. Mas e a Bíblia, né, que é a nossa maior referência? Qual é a referência que a Bíblia traz para nós quando o assunto é casa, quando o assunto é família, quando o assunto é filhos, quando o assunto é os terceiros, os agregados? Porque aqui a gente já vai falando que Deus pede para que a gente case, mas a gente não pode esquecer que antes de casar, a sua esposa tinha uma família e o marido também tinha uma família. Então é importante a gente saber lidar com esses conceitos e essa noite nós vamos aprender, certo? Tudo bem? Quem trouxe Bíblia, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Quem não trouxe Bíblia, preste atenção, por favor. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, vai dizer o seguinte. Livro de Gênesis, capítulo 2, 18 diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que seja como diante dele. Tá certo? Vamos nos apegar a essa palavra e nós vamos trabalhar em cima dessa palavra. O conceito de família, ele vai começar a ser definido quando Deus percebe que o homem não pode estar só. Quando Deus olha e vê que o homem precisa de alguém, de uma companhia, naquele momento, Deus olha para Adão e diz, não, ele precisa de uma adjuntora. Hoje nós vamos falar sobre o papel do homem e também o papel da adjuntora. Qual é a função do homem na família? Qual é a função da adjuntora na família? Qual o papel do filho dentro da casa? É importante nós sabermos que os três precisam trabalhar unidos, interligados, porém, cada um sabendo as suas responsabilidades. Porque qual a responsabilidade do homem, qual a responsabilidade da mulher e também a responsabilidade dos filhos.
Porque os filhos estão também sujeitos a essa responsabilidade. Tudo bem? Então, o filho precisa obedecer os pais e também os pais precisam respeitar seus filhos. A origem da família criou-se lá no livro de Gênesis, quando Deus estabelece esse padrão. Observe e veja que família ela é constituída através de um homem, uma mulher e também seus filhos. A partir do momento que o homem e a mulher unem-se, eles dão início ao que a Bíblia chama de família. Existem hoje inúmeros conceitos para determinar outras formas de família, mas a Bíblia nos orienta que nós precisamos entender o formato de família. Deus chama o homem, pega uma mulher e ali eles começam a ter filhos, e isso conceitua a família. As famílias, elas vão mudando com o tempo. A família do meu avô não é a mesma família da minha mãe, e a minha família vai ser completamente diferente. As tecnologias ajudam isso, os padrões sociais estabelecem isso, e assim nós vamos mudando alguns conceitos. A gente vai perceber que no Velho Testamento, Deus vai separar algumas famílias que para nós é como referência. Quando Deus chama Adão para criar a primeira família, a gente já começa a entender o padrão de família ali. Depois, Deus escolhe uma outra família, é a família de Noé. Quando Deus escolhe a família de Noé, estabelece, olha, eu preciso que você construa algo e você e a sua família vai entrar. Aí eu vou e lhe pergunto, quando Deus estabelece o conceito na família de Noé, Deus não chamou Noé, a esposa e os filhos, Deus chamou Noé, a esposa, os filhos e as esposas dos seus filhos. Então observe que agora entra na arca todo mundo. Então o que Deus está dizendo nesse momento para nós é que quando a gente une-se com alguém, agora a nora é minha família, o genro é minha família. Possa ser, eu não me dou bem, não dá jeito, esse negócio é minha família. Tem que entrar na arca junto conosco. Observe que a gente vai entender essa noite que tem gente que acha que nora, tem pessoas que, e me perdoe a força da expressão, e a gente vai desconstruir isso. Filhos são importantes, mas a sua esposa é mais importante do que os seus filhos. Filhos são importantes, mas a sua mulher é mais importante do que os seus filhos. Nós precisamos defender o nosso casamento, porque para o meu filho ou a minha filha ser gerado, primeiro foi necessário que nós nos amemos. Então observe que eu preciso amar a minha esposa, não equiparando sentimentos, porque o amor de filho é diferente de amor de esposa ou de marido, mas sabendo separar e entender que filho é filho e esposa é esposa. E a gente vai entender que quando a gente casa, todo mundo vem conosco para a arca. Então, nora, genro, cunhada, filho, A família era pequenininha, era só 2, aí teve um filho, aí esse filho agora arranja uma esposa, casou-se, a família que era 2 agora se torna 4, esse menino decide ter filho, agora vai ser 5, o filho dele vai ter filho e assim a nossa família vai crescendo. Porém, todo mundo precisa estar dentro da arca, todo mundo é da sua família. Eu sei que tem pessoas e momentos na nossa vida que a gente começa a olhar com um olhar diferente para alguns que são parte da nossa família, mas que são um pouco mais distante, ou casou com alguém da nossa casa, e a gente como pai, eu vou começar essa noite falando de família, e a gente vai começar com a parte paterna. A gente como pai, a gente se preocupa bastante com quem os nossos filhos vão casar. A gente se preocupa se o camarada ou a moça vai fazer o nosso filho bem ou vai fazer mal aos nossos filhos. Então, por isso que o pai fica pegando no pé, por isso que a mãe fica pegando no pé, porque a mãe quer ver um bom casamento. E quando o filho não casa bem, ou quando o filho sofre, a família também sofre.
A mãe sofre, o pai sofre. Quando o seu filho passa por dificuldades no casamento, os pais também sofrem com aquela decisão. Porém, nós vamos aprender essa noite, pais, que para que os nossos filhos tenham ensinamento e tenham aconselhamento, é importante você, desde menino, desde pequeno, ensinar o seu filho a isso. Observe, e todo lugar que eu vou falo isso, viu? Todo lugar que eu vou falo isso. Quando o menino não está... Eu fui professor de matemática e falo com propriedade, que eu dava aula de reforço e só vivia cheio de gente. Quando o menino não está bom em matemática, o que é que você faz? Procura um reforço. Quando o menino não está bom em português, o que é que você faz? Procura um reforço. E quando seu filho não está bem educado? E quando seu filho não sabe Bíblia? E quando seu filho procura as coisas que são mundanas, que são seculares, que estão contaminando seu filho, o que é que você faz? Tem pais que acham bonito, ainda filmam para divulgar. Tem pais que fazem questão de mostrar algo que é pecaminoso para o mundo. Crianças fazendo gestos, se gesticulando de forma feia, que para um adulto é feio, para uma criança é mais feio ainda. Então observe que nós estamos distorcendo os valores e quando cresce eu vou exigir que o menino desse não faça. Como é que eu fumo e vou pedir para o meu filho que não fume? Como é que eu minto e vou pedir para o meu filho pare de mentir? Como é que eu sou adúltero e vou pedir para o meu filho para ele não ser adúltero? Como é que eu não me corrijo e eu vou pedir para o meu filho, olha, se corrija? É necessário, pais e mães que estão aqui comigo, entender que o português forma o seu filho para ele aprender a literatura. A matemática forma o seu filho para entender a numeração e a lógica racional. Mas a Bíblia forma o seu filho para ser um homem de caráter, para ser um homem cidadão, que respeita a família, respeita paradigmas e principalmente valoriza aquilo que o céu estabelece. Vamos aprender essa noite que eu preciso me preocupar. Tem pessoas que são crentes, tem pessoas que não são crentes, e aqui eu vou falar para os crentes, que já servem ao Senhor. Como é que seu filho não está bem em matemática, você procura um reforço, e quando ele não sabe Bíblia, você não liga? Não sabe quem foi Noé, não sabe quem foi Abraão, não sabe quem foi Isaac, não sabe quem foi ninguém, não sabe nem quem foi Jesus. Pô, sabe o que acontece? É que nós estamos querendo que os nossos filhos ganhem títulos, mesmo que ele não seja um bom cidadão. A gente quer que o filho da gente seja médico. Nós queremos que nossos filhos sejam advogados, juízes, engenheiros, né? Quantas mães não querem que seus filhos sejam engenheiros? Independente do que aconteça na profissão, ela quer mostrar para o outro que o seu filho agora é engenheiro. O título, ele é terreno, e o caráter, ele é eterno. Porque o título, ele vai ficar por um momento, mas de repente alguém vai esquecer. Mas quando você é um homem íntegro e de caráter, você nunca é esquecido. Nem pela sociedade e nem pela sua família. Porque a gente não lembra do ex-médico, a gente não lembra do ex-juiz, a gente lembra da pessoa. A gente não carrega títulos. Ele me conhece muito bem, sabe que quando a gente entra na igreja, os títulos ficam lá fora. Aqui todo mundo é irmão. Né, que eu falava sempre com ele, que eu congreguei numa igreja onde o pastor chamava o povo de doutor, né? A menina era médica, doutora não sei quem era engenheiro, doutor não sei quem. E ele esquece que aqui dentro não existem doutores. Aqui dentro todo mundo é igual. Aqui dentro é um lugar onde Deus lhe olha com o mesmo olhar que olha para qualquer um outro. Aqui não tem separação, aqui não tem acepção. Eu quero te aconselhar a todas as vezes que você precisar vir para aqui. Porque aqui você é bem recebido, aqui você é bem recepcionado, aqui é um lugar onde você sempre tem que estar, é na casa de Deus. A casa de Deus, Deus sempre vai lhe receber. A casa de Deus é igual a casa de mãe. Por mais longe que a gente ande, quando a gente volta, a gente se sente em casa. Não é assim? Às vezes a gente vai, fica anos e anos e anos. Eu passei anos e anos fora estudando.
E toda vez que eu vinha visitar minha mãe, era como se eu nunca perdesse a vontade de estar ali. A gente ainda abre geladeira, ainda senta, ainda deita em qualquer lugar e faz em qualquer lugar, porque a gente tem na nossa cabeça que nós estamos na casa dos nossos pais. A casa dos nossos pais é um lugar onde a gente se sente bem, feliz, onde a gente ri, onde a gente brinca, onde as pessoas conhecem o nosso apelido, né? Lá fora, alguns lhe conhecem pelo nome. Dentro da sua casa, você é conhecido pelo seu apelido. E isso não lhe fere. Lá fora, alguém brincar com você lhe machuca. Dentro de casa é diferente. Então, observe que Deus estabelece a família e Ele vai criar harmonias no meio da família. E nós estamos esquecendo como criar a nossa família e como educar os nossos filhos. Aí a gente vai começar a falar de filho, por quê? Porque o menino, muitas vezes, na escola, ele não está dando um bom testemunho. Na rua, ele não é um bom exemplo, né? Acontecem inúmeras coisas dentro das escolas que você nem imagina. Porém, o que ocorre é que muitos pais fecham os olhos para o que está acontecendo. E nós temos que abrir os nossos olhos quando a gente fala de família, tá certo? Então você vai olhar para o seu filho com um olhar diferente. Outra coisa que eu vou lhe aconselhar aqui, por favor, pai, não deixe que ninguém ame seu filho mais do que você. Ame seu filho. Deixe ele ou ela se sentir seguro nos seus braços. Saber que tem alguém que apoie, que vai confiar, que quando as coisas não estiverem dando certo, eles sabem quem recorrer, sabem quem buscar ajuda, sabem quem, sabe? Sabe por que eu digo isso? Um exemplo. A gente foi criado lá em casa, foram 5 filhos criados só por minha mãe. O meu pai, né, capou o gato, fugiu e deixou minha mãe sozinha com os 5 meninos. E minha mãe começou a trabalhar e botou a gente dentro da universidade, né? E ali a gente foi crescendo. E teve um dia que eu estava morando fora e estava muito difícil lá. E eu falei, aí nesse dia eu liguei para minha mãe e falei bem assim, ó mãe, eu vou voltar. Eu não vou continuar estudando aqui não, porque está muito difícil, não sei o quê. E aí a gente queria aquele mundo de coisa, né? Falei um bocado de coisa. Quando acabou o telefone, a ligação, ela falou bem assim, olha, se você voltar, eu vou lhe dar uma surra, lhe botar dentro do ônibus e você vai voltar. E naquela hora eu falei, não, eu não vou embora não, porque eu sei que ela tem coragem de fazer isso. O que acontece é que se ela não tivesse me impulsionado, eu tinha abandonado. Tem muitos meninos e meninas que estão frustrados ou estão desnorteados porque os seus pais não estão sabendo lhes orientar. E tem pais e meninos e meninas que casaram também muito cedo e ainda estão adquirindo maturidade da vida. E a gente vai começando a aprender com a vida que a gente tem que ensinar os nossos filhos a tomarem as decisões corretas, principalmente as decisões corretas. Então, o que o seu filho ouve interfere na educação dele. O que o seu filho fala interfere na educação dele. O que o seu filho faz interfere na educação dele. Então você precisa saber o que seu filho está vendo. Você precisa saber o que seu filho está ouvindo. Você precisa saber com quem seu filho anda. Porque é importante nós sabermos quem são os amigos dos nossos filhos. É importante nós sabermos que tipo de música o nosso filho gosta. E é importante sabermos o que o nosso filho anda falando, certo? Então, palavrões, xingamentos, músicas muito, eu diria que feias, né? E a gente percebe que isso tem se tornado algo comum. Então, são coisas que a gente precisa começar a entender, que a gente tem que começar a corrigir isso, porque vai chegar o momento, pai e mãe, que a gente não consegue mais fazer essa correção. Ela já é um pouco tardia, aí é o momento onde a gente começa a sofrer. Como a Dalmi disse, eu sou missionário e eu fazia missões na cidade de Feira de Santana na minha juventude. Quando foi um dia, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Quando foi um dia, nós estávamos visitando um bairro periférico e nesse momento da visita, eu estava liderando um grupo de mais ou menos 10 pessoas, 10 jovens, eu e uma irmã chamada Marlúcia. Quando a gente foi passar por uma rua, aí uma irmã da igreja estava comemorando um chá de fralda. E ela pediu para que a gente entrasse na casa dela,
para comer um pouquinho e depois ir continuar o evangelismo. Então nós entramos na casa dela. Assim que nós entramos na casa dela, no mesmo instante que todos entraram, nós começamos a ouvir uns tiros no meio da rua. E nesses tiros, uma mulher com a criança começou a gritar. Quando a gente saiu, estava lá um jovem caído no chão, com vários tiros, a esposa do lado gritando e a criancinha, a filha dele, de aproximadamente uns 2 anos ou 3, também vendo aquilo. Mas o que me surpreendeu não foi, porque você vai me entender, tem hora que você toma decisão e esquece que você tem uma família. Porque a sua decisão não só lhe fere, não só lhe machuca, todo mundo dentro de casa sofre com a sua consequência. Mas aquele jovem não pensava nisso. Ele não imaginava isso, ou se imaginava, ele estava sendo completamente egoísta, esquecendo que existia uma família em torno. Mas o que mais me doeu foi quando, a metros de distância, eu vi uma mãe começar a gritar. O grito daquela mãe é tão ensurdecedor, tão doloroso, que quando eu ouvia os gritos dela, eu só começava a chorar. E ela abraçava o filho. E sabe o que ela dizia, ajoelhada no chão com o filho morto? Jovens, cuidado com as decisões que vocês vão tomar. É importante a gente saber a decisão que a gente vai tomar, porque isso reflete no nosso futuro. Isso reflete no que nós vamos ser. Para plantar-se, é necessário acordar cedo vários dias, arar a terra durante dias, preparar as sementes, esperar o tempo certo para começar a plantar. E depois que você planta, é necessário você regar diariamente até chegar o dia da colheita. E eu quero te aconselhar aqui essa noite a você preparar os seus filhos para que quando eles estiverem fortificados, crescidos, eles saibam tomar as decisões corretas. Casar com a mulher certa, casar com o homem certo e principalmente escolher as coisas que são corretas. Coisas essas que vale trazer alegrias e coisas essas que, se não bem feitos, vale trazer inúmeras tristezas. Tá bom? Então a gente vai aprender, pais, que a gente precisa entender isso. Então, no casamento, os dois, pai e mãe, trabalham com um único propósito, que é ajudar os filhos, certo? E a formação do filho vai depender muito da criação dos pais. Tem pais que são muito permissivos, tem pais que fazem muita vontade dos filhos, tem pai que diz bem assim, olha, eu vou dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Não é assim a linguagem atual? Eu vou dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. E o correto não é você dar ao filho tudo aquilo que ele não teve. O correto é você dar ao seu filho tudo aquilo que ele precisa. O que você teve, o que você não teve, não interfere no momento. No momento você tem que dar ao seu filho aquilo que ele precisa. O que é que ele precisa no momento? Ele precisa de uma roupa, então eu vou dar uma roupa. Ele precisa de um celular, precisa de um celular, então eu vou dar um celular. Mas eu só quero se for o mais famoso, né? O mais caro. Não, você precisa de um celular. Eu vou dar para ele não o que ele me pede, eu vou dar o que ele precisa. Se ele precisa de um celular, o mais simples ou o melhor vai satisfazer a necessidade dele. Se você precisa de uma calça, a mais simples ou a mais cara satisfaz a sua necessidade. Se você precisa de uma camisa, a mais simples ou a mais cara satisfaz a nossa necessidade. Porque entenda, tem gente que sabe diferenciar o que é caro e o que é barato, mas a gente que não tem, sabe diferenciar. Eu sei quanto custou a sua camisa? Não, o importante é que você está vestido. Eu quero saber quanto custou o seu celular. O importante é que ele tem crédito e você consegue fazer a ligação. Adianta que ter um telefone caro, não ter um crédito para ligar para ninguém. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Então é importante a gente ter o telefone e ainda ter pelo menos uns 10 centavos de crédito para mandar uma mensagem, pelo menos. Mas nem isso tem. Então o que a gente vai pensar é que a sociedade está interferindo em nós e nós estamos estabelecendo um padrão que às vezes não é o nosso padrão.
certo? Queremos mostrar para o outro que nós temos, ao invés de mostrarmos a nossa própria realidade. E isso as redes sociais têm mostrado com muita frequência, né? A gente sempre vê o povo lá mostrando as coisas só mais caras, as coisas melhores. Ninguém mostra aquela comidinha simples que comeu lá no quintal, lá na roça, uma comida tão boa, né? Mas ninguém mostra. O povo mostra aquela comida que ele pagou não sei quanto, que foi para não sei o quê, que andou disso, que andou daquilo. Então a gente vai percebendo que está mudando o conceito. E você, pai, precisa aprender que o seu filho tem que ter o que é necessário. Porque o que é necessário forma a educação do seu filho. Tá bom? Outra coisa que a gente vai aprender essa noite. É necessário que trabalhem juntos, porque a fala dos pais tem que haver concordância. Se a mãe disse que não é para assistir, o pai tem que dizer que não é para assistir. Se a mãe disse você não pode, o pai tem que olhar e dizer você não pode. Se o pai, porventura, ou a mãe quiser discordar do que o pai está falando, ela tem que chamar o pai ou a mãe escondido e dizer, olha, vamos liberar só hoje, vamos conversar só hoje. E os dois juntos decidir, olha, a gente decidiu que hoje você vai assistir, mas das próximas vezes você precisa obedecer isso, isso e isso. Sabe por quê? Porque se você diz uma coisa e seu marido diz outra, a criança não sabe em quem confiar. E ela cresce confusa. Ela cresce ouvindo um e não ouvindo o outro. Ela cresce temendo um e não temendo o outro. Ela cresce acreditando um e duvidando do outro. Ela, para você ver que pequenininha, ela já sabe usar as artimanhas. Que tem menino que com o pai ela fica quieta, mas com a mãe ela chora. Tem menino que com o pai ela fica quieta, mas com a mãe ela se joga no chão. E tem menino que entende e isso vai barganhando com os pais. Quer ver a barganha de um bebê de 10 meses, de 1 ano, de 2 anos? O choro. Aí ele começa a chorar, você não quer mais ouvir o choro. Não, me diz o que é que tu quer, e entrega a criança. Porque você não quer mais ouvir o choro da criança. Mas você tem que deixar a criança chorar. Olha, eu vou lhe aconselhar uma coisa aqui que ninguém lhe contou. E se alguém lhe contou, você vai concordar comigo aqui agora. Me diga aí uma pessoa que morreu chorando. Teve? Você conhece alguém que disse bem assim, não, fulano ali. Oxe, morreu, rapaz, de tanto chorar, morreu. Tu conhece? Alguém olhou assim e falou assim, não, ali chorou tanto que o coração parou, o rim parou, os órgãos começaram a parar de funcionar, deu uma infecção generalizada, os órgãos pararam tudo, a pessoa caiu morta. Não. Chorar não mata ninguém, deixa o menino chorar. E se você não aguentar o choro, se afaste um pouquinho, deixa ele chorar, que sabe o que acontece? Vai chegar uma hora que ele vai cansar de chorar, aí ele para. Agora, se você, toda vez que ele chorar, você dá uma coisa, toda vez que ele chorar, você dá uma coisa, ele já aprendeu que o choro dele lhe convence. Então, o que é que ele vai fazer? Toda hora ele vai chorar. Aí vai ser aquele menino que ninguém suporta, só os pais. Sabe aquele menino que ninguém suporta, só os pais? Tem aqueles meninos, não tem aqueles meninos que a gente olha assim e fala, se fosse meu filho. Mas, na verdade, o nosso filho a gente deixa fazer isso também, viu? A gente fala dos outros, mas no nosso a gente deixa também. Então, observe, se fosse meu filho, mas e o seu filho? Será que você também tem feito isso? Então, né, pais, vocês estão juntos com um propósito, educar os seus filhos, e vocês precisam concordar com essa educação, tá certo? Se a mãe mandou fazer atividade, o pai não tem que dizer, não faça agora não, faça mais tarde. É agora, tem que fazer atividade. Tem hora de ir para a atividade, agora tem as bancas, né? Que a gente chama de banca aqui na Bahia. Foi para a banca, o menino foi para a banca, tem hora de ir para a banca, então ele tem que ir na hora de ir para a banca. Ensine seu filho a ser responsável. Mesmo pequeno, ensine ele a pagar, ensine seu filho a comprar. Ensine seu filho a dar o dinheiro, a pagar as coisas, a cumprir com a responsabilidade, com a palavra. Ensine seu filho a ser um homem, uma mulher, que alguém vai olhar e vai dizer bem assim, olha, ela criou bem, ele criou bem, sabe? Mesmo que, é um juiz, sim, é um juiz, mas não tem caráter. É um advogado, Não, o meu filho foi bem criado. Isso que é o importante.
E as escolhas, ele vai escolher segundo as referências. Se você pegar no pé do menino e esforçar ele para ele estudar, ele vai estudar, com certeza. Agora, se você não liga se o menino tirou nota baixa ou alta, se o menino está bem ou não, com certeza, a tendência dessa criança é quando chegar um momento ele querer desistir dos estudos, ele priorizar trabalho e aí coisas mais. Aí também vai ser uma escolha do menino mais adiante. Mas você precisa ensinar o seu filho de pequeno a ter responsabilidades, tá bom? Tem sempre aquela mãe, né, que com pena de acordar a criança diz bem assim, não, eu não vou botar meu filho de manhã não, que ele acorda tarde, eu vou botar ele de tarde, porque aí ele dorme até mais tarde e quando for de tarde ele já vai tranquilo, mas não pode fazer isso, mãe. Ensine seu filho a acordar. Ele precisa aprender a ter responsabilidade, porque enquanto tiver alguém que proteja, eu vou te dizer uma coisa que tu não vai esquecer. Enquanto seu filho tiver alguém que proteja, ele nunca vai amadurecer. Enquanto seu filho tiver alguém que o defenda, ele nunca vai aprender a se defender. Enquanto seu filho tiver alguém que pague as contas dele, ele nunca vai aprender a pagar. É necessário você ensiná-lo a pagar. E se ele fez a dívida e você pagou, você tem que descontar dele. Mas os pais têm pena. Mas tem que descontar. Se você comprou, você tem que pagar. Pode ser na mão do pai, da mãe, do primo, do tio, do amigo, do vizinho, não importa de quem foi. Se você comprou, tem que pagar. E você tem que ensinar o seu filho a isso. Para ele começar a crescer e entender a questão de personalidade, de caráter, de mentiras, né? Então, tudo isso é importante. E é importante que ambos sejam amigos e que no diálogo os pais falem de forma clara para que o filho entenda e de uma linguagem única, porque se o pai diz uma coisa e a mãe diz outra, com certeza o menino não vai saber qual a orientação. Eu vou seguir quem aqui mesmo, né? Exemplo, né? Quando eu era criança, tinha muito esses exemplos. Tem família que os pais dizem bem assim, 10 horas você tem que estar aqui, né? Aí o menino vai, chega às 10h30. O pai vai reclamar, a mãe diz, não, é só hoje, não sei o quê. Aí o menino já aprendeu. Aí lá na rodinha dele, ele diz bem assim, meu pai disse que é para chegar às 10 horas, mas se eu chegar às 11, minha mãe me deixa entrar. Você vai aprender que dentro da sua casa tem regra e hora. Isso aqui é um domínio seu, até seu filho ficar adulto. Se foi você que comprou e você que pagou, só fez emprestar a ele, né? Emprestou. Então, a hora que você quiser, você retira da mão da criança. Então, eu preciso saber o que o meu filho vê, o que não vê, com quem conversa, o que não conversa, porque isso é de suma importância. Quais são os grupos que eles estão conversando, quais são a rede social que ele está participando, quem é o vínculo social que ele participa. Em muitos momentos, os filhos não compartilham isso com os pais, porque eles não são amigos. E por não serem amigos, acabam refletindo, porque eu não sei se você vai concordar comigo, mas os filhos são um reflexo dos seus pais. E por que eu digo isso? Veja só. Eu dava aula numa escola particular, e eu tinha um menino muito trabalhoso. Pense no menino trabalhoso. O menino trabalhoso era aquela criatura, viu? Todo dia ele dava trabalho. Não tinha um dia que ele não dava um trabalho. Era um trabalho. E toda vez que eu falava com ele, ele vinha e ele, sabe, empeitava mesmo e brigava comigo e queria debater e dizia e falou tanta coisa. Teve um dia que ele falou comigo bem assim, olha, você tem que ficar quieto porque eu pago o seu salário. E a escola, ela estava atrasada o salário, tu me entendeu? Aí ele falou comigo bem assim, você tem que ficar quieto porque eu pago o seu salário. A turma cheia, tu acredita? Eu olhei para a cara dele e falei, então adiante, porque o meu salário está atrasado. Ele olhou para mim assim, eu falei, a escola não me pagou ainda não, meu filho, viu? Já que você paga o meu salário, por favor, adiante meu salário dos colegas, está todo mundo aí sem receber. Aí ele brigava. Teve um dia que ele deu tanto trabalho, que eu cheguei e falei com ele bem assim, que ele não ia mais entrar na escola se o pai ou a mãe não fosse lá para a gente conversar.
A escola se recusou, a princípio, a tomar a minha decisão. Mas o que foi que eu fiz? Toda aula que eu entrava, eu botava o menino para fora. Eu não deixei o menino assistir minha aula até o pai ir no colégio. O pai foi na escola. Quando eu chego no colégio, assim que eu cheguei, o pai já estava lá. Aí quando o homem me viu, o homem não sabia nem quem eu era, viu? Como é que eu sou o professor do filho dele, há anos dando aula ao filho dele. E ele não sabia nem quem eu era, nem que eu era o professor do filho dele, ele não sabia. Aí quando eu cheguei, ele já se levantou e falou: o que é que você me mandou vir aqui? Tá pensando que eu sou desocupado, é? Aí eu olhei para ele assim e falei: bem, seu pai, sente, que a gente vai conversar. Aí ele: não, adiante, logo do seu lado, que eu trabalho. Aí eu falei: qual é o seu trabalho? Aí ele disse que era policial, né? Aí ele disse: eu sou policial, não sei o quê. E começou a gritar, não sei o quê. Eu falei: pai, baixe o tom da sua voz. Aí ele começou a falar mais alto. Aí eu falei: pai, se o senhor não baixar o tom da sua voz, eu não vou conversar com você. E a criança do lado, o menino do lado. Aí ele começou a falar alto, conversando com o diretor. Eu falei: pai, baixa o tom da sua voz, vá. Lá fora o senhor é o que quiser que seja. Se o senhor pode ter matado 20, ter matado 30, ter matado 40, aqui dentro, silêncio, porque aqui o senhor é pai. Naquela hora o homem olhou para mim assim, a gente conversou e eu falei com ele: olha, se o seu filho não ficar quieto, a partir de hoje, eu vou começar a disciplinar seu filho todos os dias. E quando ele sair da escola, ele vai sair manchado, porque todo dia eu vou botar um negócio na caderneta dele. A partir daquele momento, aquele menino mudou. Tu acredita? Quando foi um dia, eu estou no shopping, olha para isso. Quando foi um dia, eu estou no shopping, aí eu encontrei o menino. Ele olhou para mim assim, eu chego e fico assim, meio contente, né? Mas confesso para você que eu falei com o pai, mas eu falei com medo, viu? Não minto, não. Morrendo do medo dele puxar a arma e me dar um tiro e eu morrer ali, né? Professor morre na escola porque brigou com o pai. A reportagem ia ser essa, né? Professor morre na escola porque brigou com o pai. O professor ainda ia ser errado, viu? Porque o professor tinha questionado com o pai. Quando foi um momento, eu cheguei lá, assim que eu cheguei no local, que o menino me viu, ele veio falar comigo. Aí ele falou comigo bem assim: professor, eu estou fazendo faculdade de Direito. Aí eu falei: ô rapaz, fico tão feliz, não sei o quê, né? Aí ele falou bem assim: professor, eu queria lhe contar um negócio que eu nunca tinha lhe dito. Eu falei: o que foi? O senhor acredita que eu só mudei porque eu nunca tinha visto ninguém enfrentar meu pai? O senhor foi a primeira pessoa? Aí eu olhei para ele assim, eu falei: por quê? Ele falou bem assim: eu achava que meu pai era o homem mais forte do mundo e que todo mundo tinha que obedecer. Então, olha o exemplo que ele tinha. Ele achava que ele tinha que falar e todo mundo tinha que ouvir. Aí ele falou bem assim: mas quando o Senhor falou com ele, eu vi que meu pai não era o homem mais importante do mundo, que ele só era mais uma pessoa no mundo. E ele, aí no discurso lá dele, né, ele disse ainda que queria ser juiz, que queria mudar alguns conceitos. Aí eu falei bem assim: rapaz, que coisa boa é ouvir isso. Então você percebe, e eu estou aqui afirmando de forma íntegra, que os nossos filhos são e serão o que nós somos. A gente precisa dar exemplo. Se você é agressivo, o seu filho vai ser agressivo. Se você agride os outros, seu filho, a tendência dele é agredir. Se você bate em alguém, seu filho vai aprender a bater. Se você mente, seu filho vai aprender a mentir. Se você engana, seu filho vai aprender a enganar. Quando você vai ver aquelas reportagens daquelas pessoas que estão envolvidas no tráfico de drogas ou coisas mais, que já estão lá, que às vezes não conseguem mais força para voltar, a primeira coisa que eles dizem é: se alguém da sua casa quiser vir para aqui, seu filho... Não, meu filho mesmo não. Ele não consegue dar um exemplo, mas ele entende que ali não é um lugar bom para se estar. Então é importante, pai, que a sua decisão reflita a ponto do menino entender e compreender que ele quer ser igual a você. Você não vai ser perfeito, pelo amor de Deus, que todo mundo aqui erra. Você vai ser humano, mas você vai ensinar seu filho a forma correta de agir. Tudo bem? E isso vão fazer o quê? Juntos, certo? Então, ambos vão fazer juntos. A educação do filho é responsabilidade dos dois. Não é responsabilidade só do pai, como não é responsabilidade só da mãe. É responsabilidade dos dois.
Os dois cuidam dos filhos. Os dois obedecem aos filhos. É isso? Agora nós vamos ver um pouco da responsabilidade que cada um deve ter, de forma individual. A responsabilidade do homem e a responsabilidade da mulher. A gente viu que se o pai e a mãe trabalham juntos na educação, o menino vai ter uma educação bem reservada, né? Um exemplo mesmo. Eu sou evangélico desde... Cadê o menino? Mas não é aquela menina ali. Desde pequeno eu sou evangélico. Eu aceitei Jesus numa brincadeira de criança. 3 meninos perto de minha casa eram evangélicos e a mãe deles era evangélica. E eles me levaram para uma escola bíblica dominical e quando chegou lá eu aceitei Jesus numa brincadeira de criança. Desde o dia que eu aceitei Jesus eu estou até hoje nessa brincadeira de criança. E meu pai não era evangélico. A minha mãe não era evangélico. Ninguém na minha casa era evangélico. E eu optei em querer ser evangélico porque o meio evangélico e a Bíblia orientava coisas diferentes que a gente via no meio da minha família. Então, se você ensina, o seu filho aprende. E quando aprende, o seu filho cresce, ele sai, mas ele entende a responsabilidade, certo? Antes de entrar para a obrigação dos maridos. Depois das esposas, a gente finaliza. Veja só, ele pode sair, mas ele volta. Lá na igreja que eu congregava, que eu congrego na Assembleia de Deus, certo? Na Assembleia de Deus que eu congregava, aí tinha lá uma mulher que ela não tinha formação e o marido também não tinha. Eles tinham um mercadinho pequenininho. Com esse mercado pequenininho, ela educou os filhos na igreja. Ela tinha 4 filhos. Irmã Raquel, 4 filhos. Desses 4 filhos que ela tem, o que foi que ela fez? Ela botava no colégio e botava para trabalhar com eles e também levava para a igreja. Desses 4 meninos, hoje todos os 4 são crentes, certo? Todos os 4 são crentes. Desses 4, 2 são médicos e 2 são engenheiros. E tudo dentro da igreja. O seu filho, mãe, ele pode ser o melhor médico, mas ele tem que aprender a ser irmão, a servir ao Senhor, a adorar ao Senhor. Ele pode ser um dos melhores advogados. Ele precisa aprender a adorar o Senhor, a reconhecer essa necessidade que temos por Deus, certo? No casamento, quando a gente casa, muitas vezes, o homem principalmente, a gente casa com uma visão, que eu não posso falar aqui por causa das crianças, e depois a gente vai entendendo que a coisa não só é aquilo. O que acontece é o seguinte, é que quando a gente casa, a princípio e no começo, a coisa é mais. Depois a coisa vai menos, e a gente vai entendendo a responsabilidade do casamento. Por quê? Porque o homem casa, e na casa dos pais, observe, na casa dos pais a gente ajuda, mas a gente não assume responsabilidade, tá bom? Na casa dos pais, quem for o filho aqui que pagava a conta todo mês, podia até ajudar um mês ou outro, mas pagar todo mês não pagava. Quem for o filho aqui que chegou e falou bem assim, não, vou pegar hoje meu salário, vou fazer a feira e trazer o todo. Não faz isso. E outra coisa, o filho nem coloca, mas se não tiver, ele reclama, né? Se não tiver a comida para ele comer, ele vai reclamar. O que acontece é que muitas vezes nós somos tratados dessa forma e quando a gente entra no casamento, a gente quer que a coisa aconteça também num passe de mágica. E que me perdoe as mães que estão aqui, tem mãe que ainda leva a comida no prato, né? Serve o filho, faz tudo isso. E o cara, quando entra no casamento, quer que a mulher seja igual a mãe. Traga a comida para ele, bote a comida dele, faça tudo para ele. E ele fica lá sentado, sem fazer nada, e o camarada e a moça tem que servir. Eu sei que isso é muito cultural, mas nós estamos tentando desconstruir, porque ambos precisam participar no casamento, certo? Então, o que acontece é o seguinte, o cara entra, quando é jovem, ele vai jogar bola, né, o famoso baba, ele fica até meia-noite, até 1h da manhã, não tem problema ele chegar em casa meia-noite, 1h da manhã. Ele é jovem, o pai não vai reclamar, a mãe vai reclamar, mas entra. Porém, ele casou, o baba não pode ser mais até 1h da manhã. Eu não posso acabar o joguinho e ficar conversando com meus colegas até amanhecer o dia. Agora eu tenho uma mulher, agora eu tenho filhos, agora eu tenho uma responsabilidade a criar.
Então, observe que muitas vezes, principalmente o homem, quando ele entra no relacionamento, ele não entra completamente maduro, ele vai amadurecendo com um pouquinho. Então, mulheres, por favor, tenham paciência conosco, certo? A gente vai aprendendo. Eu via isso na escola, acredita? Que eu via isso na escola. Alguns professores não percebiam, mas eu percebia. Veja só, o menino, na quinta série, quando ele chega na quinta série, no famoso sexto ano hoje, né? Que ele chega no colégio, o pensamento do menino é: eu vou para uma escola grande porque lá tem campo e a gente vai jogar o dia todo. Ele chega no colégio, ele brinca o tempo todo. Na hora do intervalo, ele chega e sai correndo. Ele entra no segundo tempo fedendo, suado, aquela agonia toda. A menina, quando chega no sexto ano, ela já chega mulher, ela já chega madura. Ela corre, mas não corre como homem. Ela já se preocupa com o cabelo, ela já se preocupa com a roupa, ela já se preocupa com as vestes, ela se preocupa se cheira bem, se cheira mal, ela se preocupa se a roupa dela está suja ou não. Para o camarada, tanto faz. Tanto faz o cara, ele está hoje com a camisa toda suja, amanhã ele vai com a mesma camisa de novo. E a menina no sexto ano, ela já é diferente. Se a camisa dela estiver suja, ela amanhã não quer repetir. Ela já tem um cuidado melhor, porque as meninas vão entendendo com mais facilidade, enquanto a gente, homem, é tardio em entender algumas coisas. Então, por isso que eu peço mais uma vez, mulheres, tenham paciência conosco, certo? Então, o que acontece? Entrou no casamento, agora aprende a ter responsabilidades e vai esquecendo que essas responsabilidades exigem de você pontualidade, compromisso, obediência, certo? Veja só, quando você era jovem, você comprava aquele tênis de R$400 e pagava com a maior facilidade, certo? Não fazia nada, o R$400 era só para o tênis. Hoje, pai, irmã, eu vou te aconselhar uma coisa. Se não cabe no orçamento de 400, a gente tem que comprar de 100, porque tem que fazer a feira de casa. Só calçar o pé, perfeitamente. Só calçar o pé. Por quê? Porque agora você tem outras responsabilidades mais importantes do que aquele tênis da moda, mais importantes do que aquela calça da moda, mais importantes do que aquela camisa que você quer comprar. Hoje você tem que... E isso o homem vem entender, viu, mulher? Depois de um tempinho. O comecinho é um comecinho difícil mesmo, mas depois de um tempo, uns 10 anos, 12, ele vai aprendendo que ele precisa assumir responsabilidades dentro do casamento. Observe que o homem, até na educação do filho, ele é tardio em assumir responsabilidades. Porque tem homem que a mulher tem um filho e ele vai dormir no outro quarto e deixa a mulher lá com o menino chorando a noite toda, até amanhecer o dia. E quando é no outro dia, a mulher tem que trabalhar, fazer as coisas de casa, fazer tudo. Não deu hora para a mulher e fala: por que tu está cansada? Eu não estou entendendo nada. Né? A famosa empatia, se colocar no lugar do outro, que muitas vezes a gente, homem, não tem. E homens, é importante nós sabermos que a mulher precisa de uma atenção maior e um cuidado maior. Por quê? Porque a nossa fala, ela não prejudica no nosso meio. Porque entenda, no meio dos homens, chegar para um cara e dizer que ele está gordo, ele nem liga. Tu entende? Dizer para o cara que ele está assim, ele nem vai ligar, que ele está careca, que ele está isso. Não. Se você disser para a mulher que ela engordou umas graminhas, ela se preocupa. Ela vai, volta, pensa no que vai comer, no que vai fazer, ela pensa em inúmeras coisas. Porém, porque o meio dela era isso. O meio que ela vivia era um meio de atenção maior. A gente vive num meio completamente, sabe, sem ligar. A gente não ligava para essas coisas. Vai amadurecer com o tempo. Então, por favor, homem, pense antes de falar, principalmente no casamento. Porque tem palavras que para você não são, mas soam como agressivo. Certo? Fala mal das roupas, fala mal do cabelo, fala mal disso. Se você não está gostando do cabelo, reserve aqueles R$600. Aqueles 600, leve para o salão, fale com a mulher bem assim, ó, gasta esses 600 todo aqui, tome. Deixe ela com a unha bonita, com o cabelo bonito, ainda diz para ela: olha, quando você voltar, eu ainda vou gastar aqueles outros 300 que está lá guardado para a gente sair. Passa no cartão, perfeitamente. Então, o que eu observo é o seguinte, é que a gente critica
mas não faz nada para ajudar. Eu aprendi no mercado de trabalho que a crítica ela só é necessária quando ela sugere ajuda. E o próprio Jesus era assim. Jesus não chegava para ninguém e dizia, você está no pecado e vai morrer. Não, Jesus não fazia isso. Jesus chegava para a pessoa e dizia bem assim, você está pecando e eu vou lhe ensinar como é que você sai disso. Jesus ele dizia, olha, você pecou, mas eu sou a resposta. Você precisa de ajuda, eu sou a ajuda. Porque dizer para alguém que alguém é isso ou aquilo sem saber a resposta não adianta, é uma fala vaga. Não adianta eu chegar para alguém e dizer bem assim, você é isso. Sim, muda o quê? Não muda nada. Agora a pessoa fica completamente feliz se você chegar e dizer bem assim, olha, você é isso e eu sei como lhe ajudar. Vamos fazer assim, vamos fazer daquele jeito, vamos fazer dessa forma, vamos lá, então pronto. Reclamou da roupa? Compra uma roupinha nova, né? Vai lá, compra uma roupinha para sua esposa, compre umas coisinhas, né? E olhe que você, tem um homem aqui que não sabe, mas eu vou lhe contar, as coisas dela não são baratas não, viu? É creme de 100 e pouco, é roupa de 100 e pouco, sapato de R$200, né? Se for somar tudo aí, dá uns R$1.000 aí, ou muito mais de coisinhas que vai se acumulando com o tempo, se acumulando. Olha, e outra coisa, né? A gente, homem, não liga para essas coisas, mas a mulher tem essa necessidade, tá bom? Então, exemplo, o cara está com aquele sapato, depois de uma certa idade, ele usa o sapato até rasgar, ele não liga, é a mulher que fica no casamento. Tu só vai com essa roupa para a igreja, todo lugar que tu vai com essa camisa, não é desse jeito? Tu só usa esse cinto, só usa esse sapato, é a mulher que reclama, porque para o cara, tanto faz. Ela já é diferente, ela tem 6 sapatos e ela já foi para todos os lugares com 6, ela acha que quando ela chegar agora, alguém vai ver o sapato nela. Então ela vai dizer bem assim, eu já fui para aquele lugar, aquele sapato, eu estou precisando de um sapato, não sei o quê. Por isso que a gente homem não consegue entender como é que ela tem 20 camisas e ainda diz que precisa de mais uma, né? As 20 que eu tenho não me servem, eu preciso de mais uma para isso. Então, a gente vai vendo, tem um livro que é até um livro americano, mas é traduzido para a língua brasileira, que chama He e She, é ele e ela, né? Então vai dizer as características que o homem tem e as características que a mulher também tem. E a gente vai ver que são pessoas completamente diferentes, com um único propósito dentro do casamento, mas são pessoas completamente diferentes. Enquanto uma necessidade para um homem é uma, a necessidade para a mulher é outra, completamente diferente. E o homem precisa entender esse conceito e começar a mudar, principalmente, a sua forma de falar, tá bom? Então, é importante você se atentar para o que você diz, porque tem palavras que machucam, tem palavras que ferem, tem palavras que doem, tem palavras que desanimam, tem palavras, irmãos, que matam, né? Dependendo de como estiver o seu psicológico, tem palavra que mata o outro. Tem gente que se suicida por causa de uma palavra. Porque Satanás aproveita a palavra para causar destruição na vida de alguém. E a gente tem que começar a entender que tem palavras que dói tanto, que foram ditas no começo do casamento, mas até hoje a mulher lembra. Tem palavras que doeram tanto, que foram feridas no namoro, mas até hoje ainda são lembradas. Porque tem palavras que machucam, e é importante nós sabermos lidar com isso. Lidar com essa questão de saber como comportar, né? Como lidar, como falar com a mulher. E quando eu digo como falar, não é o falar com a mulher de falar, não, é o falar de falar com educação, de falar com seriedade, de falar com honestidade, com carinho, com brincadeira, com presteza, porém sempre a respeitando como o sexo mais frágil do relacionamento. Porque a Bíblia diz que no relacionamento ela é mais frágil. Se ela é mais frágil, seu grito dói. Se ela é mais frágil, seu tapa dói. Se ela é mais frágil, seu empurrão dói. Pegue uma coisa frágil, toque nela por mais leve que seja e deixe ela cair. Qual a tendência? Quebrar. Se é frágil e eu pego e enxergo, porque a gente olha assim e fala bem, se a mulher é forte, porque a mulher tem 10 filhos. A mulher é forte, é porque a mulher não tem 10 filhos porque ela quer. Hoje eu posso falar com propriedade, né? A mulher não tem 10 filhos porque ela quer. Biologicamente, o seu corpo é preparado para a maternidade. Todos os meses, quando ela passa pelo ciclo menstrual, o seu corpo está preparado para receber um feto.
Quando ele não recebe o embrião, ele expele o endométrio para fora. Por isso que a gente vê o sangue. O que acontece é o seguinte, é que ela se prepara para aquele momento todos os meses. Por isso que ela fica com os hormônios à flor da pele, desesperada, gritando, reclamando, fazendo não sei o quê. Porque naquele momento, psicologicamente, sem ela saber, os seus neurônios estão trabalhando para ela receber um filho. Psicologicamente, o seu corpo está sendo preparado para aquilo. Porém, a gente nunca vai entender isso, porque a gente não passa por isso. Então, para a gente que vê a mulher ter um filho, que é um sofrimento daquele, imagina, não, essa mulher é forte demais. Mas ela não é, a força não vem dela, a força vem do corpo dela. O corpo dela está preparado para aquilo. Mas a Bíblia diz que ela é mais frágil. A Bíblia diz que ela precisa de atenção. A Bíblia é tão clara que ela vai dizer bem assim, homens, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Aí, esses dias lá em casa, eu estava mesmo me comparando, né, falando bem assim, meu Deus, o Senhor quer que a gente ame como o Senhor amou, o Senhor deu a vida, o Senhor fez isso. E Jesus quer. Ele quer que a gente ame a nossa esposa com o mesmo amor que Ele tem. A Bíblia também vai dizer que o homem que não trata bem a sua esposa ou a agride, as suas orações não são ouvidas. Não adianta jejuar, não adianta subir monte, não adianta passar dias e dias de tratar, não adianta pular, profetizar, rodopiar, sapatear, falar em línguas, fazer o que for, se você agride sua esposa. O céu nem ouve, os anjos viram as costas de Jesus também, ninguém ouve o que você está falando, porque a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, eu acredito, a sua oração ela é interrompida quando você agride a sua esposa. Então a gente vai entender que olha a fragilidade que a Bíblia olha para a mulher, olha a fragilidade que Deus olha para a mulher. Ele sabe tanto que Ele pede que a gente cuide dela como Cristo ama a igreja. Cuidar nos mínimos detalhes, saber acariciar, saber valorizar, saber dar o devido valor, a devida presteza. Porque por mais, eu diria que empoderada seja a mulher, ela não deixa de ser mulher, ela continua sendo frágil. Porque quando eu digo fragilidade, não é fragilidade emocional, certo? Quando eu digo fragilidade, não é fragilidade de ser uma pessoa fraca, que você... Não. Quando eu digo fragilidade, é que a mulher, ela precisa daquela atenção, daquele elogio, daquele abraço, daquele momento que é dela. Ela pode crescer o quanto for, né? Ser o que for. Esses dias eu estava conversando com uma colega, que ela é uma médica hoje, muito bem conceituada, muito bem remunerada, e BBB, né, ganha muito bem e muitas mais coisas. E no decorrer do percurso, ela começou a falar comigo e disse bem assim, olha, você acredita que meu marido, todo mundo em volta me elogia, fala tanta coisa, meu marido não me elogia hora nenhuma. Aí eu falei, é verdade? Ela, é verdade, ele não elogia minhas... Eu compro roupas caras para ver se ele repara, eu vou todo dia para não sei que lugar, eu compro perfumes caros para ver se ele nota, e ele não percebe. Então, observe, a mulher que está... O homem que está fora ou dentro do casamento, ele acha que a mulher dele... E ainda expliquei isso para ela. Ele está achando que você é uma mulher tão forte, que não precisa de elogios. Porque a gente, homem, às vezes esquece que a mulher precisa de elogio. Por mais bambambam que a sua mulher seja, por mais que ela tenha crescido profissionalmente, por mais que ela tenha feito muitas coisas, você não pode esquecer que a sua mulher precisa da devida atenção. Certo? E o homem precisa amadurecer nesse aspecto. Amadurecer enquanto homem, porque precisa assumir responsabilidades que são de homens. E mulheres, eu vou lhe aconselhar uma coisa. Se você assume a responsabilidade do homem, ele não vai fazer. Então, deixe que ele faça. Certo? Se aquela conta de água era para ele pagar e você sabe que ele tem um dinheiro e mesmo assim você pagou, você não tinha que ter pago, tinha que deixar ele pagar. Tem coisas que o homem precisa assumir a responsabilidade e muitos deles, mulheres, é porque vocês estão assumindo responsabilidades que deveriam ser completamente masculinas. E a gente tem que deixar... A minha esposa é paraibana, e lá na terra dela é uma terra de gente braba, né? O povo o povo é brabo. Gosta. Lá é
Brincou peixeira, né? Eles chamam de peixeira, né? Eles chamam de peixeira, peixeirada. O que acontece é o seguinte, lá na Paraíba, principalmente na cidade que ela mora, tem coisas de homem e coisas de mulher. Olha o grau de coisas que existem lá. Lá tem coisas, até segundo eles, né? Até um tempo atrás, o homem não podia nem pegar o filho no colo, porque era responsabilidade da mulher. Segundo eles lá, né? Então lá tem coisas que é de homem e tem coisas que é da mulher. A mulher limpa a casa, mas quem troca a torneira é o homem. Pode vazar o quanto for, a mulher lá não troca a torneira. Deixa a torneira vazando. A água vem R$300, R$400, ela deixa o homem pagar, mas ela não conserta, porque lá eles aprenderam que aquilo é coisa de homem. E lá elas não assumem responsabilidades que para elas são responsabilidades dos homens. Nós estamos buscando uma igualdade, que essa igualdade, muitas vezes, dependendo do conceito que seja empregado, ela acaba tirando da gente aquela visão que muitas vezes a gente tem da mulher como uma necessidade, uma atenção maior. Quando a gente busca essa igualdade, elas estão buscando, principalmente, né, as mulheres, e eu sou a favor dessa busca, certo? Eu sou a favor que a mulher cresça, que a mulher seja empoderada. O que eu mais admiro é uma mulher que cresceu profissionalmente, que cresceu como mãe, como pessoa, sabe que a sociedade a enxerga de forma diferente. Eu acho que a mulher é respeitada quando ela assume graus e cargos maiores. Então eu sou a favor que a mulher cresça e cresça e cresça mesmo. Agora, o que a gente tem que entender, como eu falei nesse instante, é que por mais que ela cresça, ela precisa de atenções de mulher, como mulher. E às vezes a gente esquece isso. Então o que acontece é, a coisa que é para o homem fazer, o homem precisa fazer. A coisa que é para a mulher precisa fazer, a mulher precisa fazer. Eu não posso de forma nenhuma fazer uma coisa enquanto era para o outro fazer, tá bom? Então responsabilidades que ambos precisam ter e precisam ser assumidas. E para a gente finalizar, eu vou falar um pouco das mulheres, né? Para a gente finalizar aqui falando das mulheres. Como eu comecei falando para vocês, veja só. Vocês precisam ter um pouco mais de paciência com a gente homem, né? E outra coisa, senhoras, é importante vocês saberem, principalmente, que mulher é o que ouve e homem o que vê, tá bom? Então, se ele reclamou do seu cabelo, é porque está incomodando demais, certo? Porque, por exemplo, o homem ele não liga para algumas coisas. Tem coisas que ele não liga. Quando ele diz bem assim, ó, teu cabelo está isso, isso e isso, é porque ele já viu aquele cabelo tantas vezes que agora ele sentiu vontade de falar. Quando ele percebe que está acontecendo alguma coisa, que ele sinaliza, é porque o homem, normalmente, ele expressa com palavras aquilo que ele quer falar. Não é por isso que o homem é bruto, agressivo, grita e faz... Porque ele aprendeu a resolver as coisas no diálogo, na conversa, né? E a gente aprende também que quanto mais alto você fala, mais alto resolve o negócio. Então, mulheres, por favor, é importante a gente saber o momento certo de se conversar, o momento certo de se dialogar, o momento certo de impor suas ideias. Por quê? Porque tem dia que o cara não está com cabeça para conversa e mesmo assim você quer conversar. Tem dia que o cara está estressado, tem dia que o cara está agoniado, tem dia que o cara está isso, tem dia que o cara está aquilo. Tem uma historinha que eu li até num colégio uma vez, que era um homem, viu? Veja só. Era um homem que ele passava por muitas dificuldades no trabalho. E quando ele chegava em casa, na porta da casa dele tinha uma árvore. E nesse dia foi um dia horrível para ele. Ele sofreu no trabalho e tudo. Mas na porta da casa dele, ele passava a mão em uma árvore e entrava. Quando foi um dia, alguém lhe perguntou, por que você passa a mão na árvore? Ele falou, porque da árvore para lá, eu não levo os meus problemas. Os meus problemas ficam na árvore. Agora tem gente que esqueceu de plantar árvore. E está levando o problema para dentro de casa. E tu sabe o que acontece? Quando esse cara chegou, estressado, agoniado, nervoso, porque tu vai me entender... Quando o camarada passa por uma situação difícil no trabalho, ele fica com a cabeça cheia, agoniado, aquela agonia toda. E ele chegou em casa, a única coisa que ele quer naquele momento é não falar. Mas mesmo sabendo disso, a mulher sabe quando o homem está bem ou não está, não sabe? Sabe.
Mas mesmo sabendo disso, você insiste em dizer, olha, a torneira quebrou, aquele negócio ainda não pagou, aquela coisa, o menino está lá dando trabalho, está acontecendo aquilo ali, e não sei o quê. Não, mais tarde a gente conversa, mais tarde não, tem que ser resolvido o negócio é agora. A gente conversa nesse instante, não, tudo seu é depois, né? A conversa da mulher nessa, tudo seu é mais tarde, já não aguento mais esse mais tarde. E na verdade, naquele momento, não é o momento de se conversar realmente. Aquela hora é a hora de você estar preparada com café, com a janta ou com o almoço, disposta a cuidar do seu marido e depois apresentar o problema. Não é verdade? Tem dias que você precisa, porque você entenda. E vocês, mulheres, são inteligentes. Quando se souberem de forma inteligente como são, agir, conquistam os seus maridos. Porém, a Bíblia vai dizer que uma mulher tola, ela destrói os lares com a própria mão. Quando a Bíblia diz com a própria mão, esses dias eu fiquei pensando, mas como com as próprias mãos? É quando ela toma decisões que não eram para ser tomadas porque ela acredita que é melhor, sem comunicar a ninguém. É quando ela, por muitas vezes, não se posiciona como mulher no relacionamento e acaba fugindo daquilo que a Bíblia estabelece. A Bíblia pede para que a mulher ela seja submissa ao homem, e quando diz submissão, não é submissão de obediência, de ficar ali reclusa, de não falar. Não. Quando diz submissão, é a submissão de dois conversarem e entender que é necessário e no posicionamento o homem posicionar-se. Falar-se, conversar. Então, quando a Bíblia diz bem assim para a mulher, é a disjuntora, a gente leu aqui nesse instante, no livro de Gênesis, que Deus, quando viu que Abraão estava só, que Adão estava só, o que foi que ele fez? Ele falou, eu vou fazer para ela uma disjuntora, alguém para estar lado a lado com ele, tomando as decisões dele. Quando Deus te colocou na vida desse camarada, olha para esse camarada aí, cadê os casais que estão aqui? Olha para esse camarada, pronto. Quando Deus lhe colocou na vida desse camarada, foi dizendo-me assim, olha, eu estou te colocando como a disjuntora dele. Você vai cuidar dele. Esse homem vai crescer porque você vai ajudar. Esse homem vai ser próspero porque você vai ajudar. Seus filhos serão médicos porque você vai ajudar. Seus filhos crescerão e serão uma bênção porque você vai ajudar. Se você entender o poder que você tem dentro da casa, dentro do seu lar, porque observe, eu tenho um livro que eu leio, que eu sempre gosto dele, que ele diz bem assim, aqui na casa, quem faz a reforma não é o homem, quem faz a reforma da casa é a mulher. Porque observem, o sofá para a gente está ótimo, eu sento no sofá, não vejo problema nenhum, mas daqui a 3 anos a mulher diz, esse sofá já não serve mais, a cor dele não está conivente com a parede, o sofá já está antigo, já não serve mais, a gente já tem que comprar um sofá. Na verdade ela já passou por uma loja, já viu um sofá que ela queria, e aí ela já alimentou, inteligente, perfeitamente, já alimentou aquilo, então todos os dias ela fala, eu já não aguento mais esse sofá, olha a cor desse sofá, não vamos lavar, se lavar não vai adiantar, vai lavar de novo. Então observe que ela que faz as mudanças, todo puxadinho que tem na sua casa não foi ideia do homem, foi ideia da mulher. Ela que sugeriu, ela que fez, ela que pegou. E eu falo isso como engenheiro, viu? Como engenheiro eu falo isso, que muitas vezes eu vou visitar um cliente e quando chega lá eu vejo um quarto nada a ver no lugar. E aí eu falo comigo bem assim, por que você fez aquele quarto? É invenção da mulher. Então observe, é uma necessidade que ela tem, ela não gosta de ver as coisas, né, durante muito tempo daquele jeito. O que é que ela pede? Ela quer que as coisas sejam. Então você é completamente inteligente e usando a sua inteligência, sua família será abençoada, porque você é a disjuntora, é você que faz o seu homem crescer. E tem textos seculares que dizem bem assim, que do lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e é verdade. A mulher do lado do homem, ela tem um papel de suma importância. Tem mulher que não sabe agir de forma prudente, mas se ela souber ser prudente, ela conquista o marido, ela conquista o filho, ela conquista todo mundo. Porque quando a gente, homem, olha para a mulher, olha com um olhar de atenção, de paixão, e a gente percebe o que ela está desejando, inúmeras vezes a gente acaba cedendo. Por quê? Porque a mulher consegue esse poder de conquistar. Então, mulheres, é necessário saber usar esse poder
para que no momento certo a sua família ela cresça. Porque você vai me entender, é responsabilidade do homem educar os filhos? Sim. É responsabilidade do homem cuidar do filho? Sim. Mas você tem um olhar diferente. Você tem uma atenção diferente. Você consegue saber, a gente lembra, mas a mulher consegue saber o dia que caiu, o dia que não caiu, o dia que levantou, o que comeu, o que não comeu, o que deixou de comer. A mulher consegue saber até quantas roupas e quais roupas os filhos têm. O homem compra, esqueceu, mas ela sabe, cadê aquela camisa? Que camisa? Não tem camisa? Tem aquela camisinha. Tem uma camisa que eu comprei para ele tal dia. Então ela sabe a camisa que o bebê tem. Então ela sabe com detalhe das coisas, porque ela se apropria, né? Mulher tem um poder de apropriação, ela gosta de se apropriar das coisas, né? É meu marido, é minha casa, é meu carro, é meu filho, né? É mesmo. Tudo meu, né? Tudo seu. Então, aquela propriedade, então observe que ela consegue ver tudo. Então, o que a gente vai fazer, mulheres, é aprender a usar isso de forma correta. A usar isso no momento certo. E saber usar. Porque dependendo do seu momento, se fala demais, até o seu filho não quer conta, né? Enjoa demais. Questiona demais, porque tudo fala, tudo reclama, né? Seja um pouco prudente, evite falar demais, evite reclamar demais, porque tem mulher que é muito reclamona, né? Como a Bíblia diz, é uma goteira. A Bíblia diz que uma mulher que fala demais é como se fosse uma goteira. Nas primeiras horinhas da goteira, a gente bota um balde e incomoda, não incomoda tanto, mas se a chuva for a noite toda, aquela goteira incomoda a noite toda, e tem gente que é a noite toda conversando, certo? Então, outra coisa, não alimente aquilo que está na sua cabeça, tá certo? Esses dias eu estava em casa, olha, veja só, isso por volta de 3 horas da manhã, mais ou menos. Aí eu estava dormindo, aí de repente a minha esposa me acordou, desesperada. Acorda. Aí eu falei, o que foi? Ela olhou para minha cara, 3 horas da manhã, sabe o que ela disse? Me diga com quem é que você está me traindo. Aí eu falei, oxe, eu? Aí eu falei, eu mesmo não. Aí ela falou bem assim, tá sim, que eu acabei de sonhar. Aí eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça. Ela, não, quando eu sonho com uma coisa, então, observe o que acontece. Ela imaginou o que estava acontecendo, porque teve um sonho, sei lá, devido a um cansaço, devido a alguma coisa, mas ela alimentou aqui naquele momento que me acordou 3 horas da manhã e eu ia levantar 5, nem dormi, não foi? Nem dormi, por causa de um sonho. Não podia esperar para me contar de manhã, não podia esperar eu ir trabalhar para depois, eu sonhei, não sei o quê, eu ia falar, não, esquece esse sonho. Não, ela faz questão de dizer na hora. Então, você precisa aprender a falar as coisas na hora oportuna e não na hora que você quer. E às vezes a mulher não sabe esperar, ela fala logo e pronto e não quer saber de nada, e depois, para você ver que o homem pede menos desculpa porque ele pensa mais para falar. E a mulher pede mais desculpa porque ela fala mais sem pensar, inúmeras vezes. E isso é verdade. Fala, depois entra no quarto, aí pensa direitinho, aí vê que... Aí depois volta e fala bem assim, me desculpa, não sei o quê. Então muda o contexto, muda a cena. Por quê? Porque ela entendeu que naquele momento ela não tinha que ser daquele jeito. Mas, se tivesse esperado um pouco, resolveria o negócio com maior facilidade. Então, o que a gente vai aprender, o que a gente tem que entender, é que no casamento, todos têm as suas importâncias. Tanto filhos, como marido, como a sua esposa. Porém, cada um precisa aprender qual é a sua responsabilidade e saber se posicionar no momento oportuno e no momento certo. Então, saber falar na hora certa ajuda demais. E ajuda tanto que você acaba até convencendo, né? O poder de convencer o outro de forma mais organizada. Porque, não quero mais sofá, não sei o quê. Não, esse sofá não está bom. Vamos trocar esse sofá, não sei o quê. Por que tu está achando? Não, a gente está assim. Procure logo uma pessoa que está precisando. Vamos doar, vamos fazer alguma coisa. Vamos botar no OLX, né? Eu estava conversando com o Mônio mais cedo. Mônio, bota no OLX. Então, vamos botar no OLX as coisas. Aí a gente vai comprar outro. E aí a gente vai... Então, você vai me entender que são necessidades completamente diferentes. E você, mulher, consegue conquistar isso se souber usar da forma e da maneira correta.
Tá certo? Então nós vimos a responsabilidade dos filhos, obedecer, ser pontual, vimos a responsabilidade dos homens, vimos a responsabilidade das mulheres. E para eu encerrar, para falar de família, eu vou falar sobre o seguinte, eu vou falar sobre o amor no meio da família. E aqui eu acabo. A gente tem percebido que nos dias atuais o amor tem se acabado ou se esfriado, né? O homem, muitas vezes, ele já não olha para a mulher com o mesmo olhar e a mulher também, muitas vezes, já não olha para o seu marido com um único olhar. Primeiro que, vamos ser sinceros, né? No decorrer do relacionamento, vão se criando feridas, vão se criando marcas. E se você não for muito maduro para administrar essas marcas elas não saem, elas ficam, elas enraizam e muitas vezes se perpetuam por anos e anos. O que acontece é que a gente precisa saber como fazer a melhor escolha e o que falar, tá bom? Hoje eu vou ler uma carta aqui para vocês de alguém e eu vou entregar a vocês uma caneta e um papel. Não deixe seu marido, sua esposa ou quem quer que seja da sua família ver, tá bom? É só você. Eu queria que você fizesse uma carta para essa pessoa, relatando as suas marcas, as suas mágoas, as suas tristezas e também as suas alegrias. Eu estou feliz, eu estou isso, eu estou aquilo. E depois você vai me entender no fim o que acontece. Não se preocupe, ninguém vai ler, tá bom? É só você, o papel, Deus e um envelope. E veja só, eu hoje peguei uma carta de uma mulher que ela engravidou. E assim que ela soube que estava grávida, ela descobriu que tinha um tumor. E o tumor que ela tinha... eu estou acabando já, viu? É porque ele já está aqui na porta me dando pressa. E o tumor que ela tinha, cancerígeno, ia a matar depois de um tempo. O que acontece? Ela e o marido ficaram de escolher ou aborta a criança ou leva a gestação adiante ou faz o aborto e trata o câncer. Naquele momento, a mãe optou em não tratar o câncer e levar a criança adiante. Naquela hora, ela, depois de algum tempo, né, ela escreve uma carta para o filho. E veja só o que ela diz. Mãe que sacrificou a vida para escolher a criança que estava se formando no seu seio. Maria Cecília tinha 26 anos. Era nova, cheia de vida. Tempo a alertou que estava grávida. Maria Cecília estava jovem mãe, se deparou tendo que escolher entre a vida dela e a vida do bebê. Pois, se tivesse tomado o remédio contra o tumor, teria matado o bebê. Com coragem e muito amor, Maria Cecília enfrentou a gravidez inteira. Uma nova vida estava nascendo, enquanto ela estava morrendo. A criancinha nasceu e ela sobreviveu por alguns meses. Neste tempo de alegria e lágrimas, ela escreveu a seguinte carta. Querido Ricardo, que era o nome do bebê, você não chegou por acaso. Deus quis que você nascesse. Apesar de todos os problemas que haviam, papai e mamãe, acho que você entende, não estavam muito felizes sabendo que esperavam mais um filho, sendo que já tinham Francisco e Lúcia muito pequenos. Mas, quando ficamos sabendo que você estava para chegar, te amamos e te quisemos com todas as nossas forças. Lembro-me do dia em que, com clareza, o médico me diagnosticou com câncer na parte baixa do meu ventre. Logo, a minha reação foi repetir, estou grávida, meu Deus, eu estou grávida. Para enfrentar os medos daquele momento, foi-nos dado uma força e uma firmeza sem medida, uma vontade sem fim de te ter. Com todas as minhas forças, não aceitei renunciar a ti, tanto que o médico me entendeu e não quis mais que eu te abortasse. Ricardo, agora você é um presente para nós. Aquela noite no carro, quando você se mexeu pela primeira vez na minha barriga, parecia que falava, obrigado, mamãe.
a senhora me ama. E como podíamos não te amar? Você é precioso. Toda vez que eu olho para você e te vejo tão bonitinho, vivaz, simpático, pequeno, penso que não há sofrimento neste mundo que venha quando um filho. Maria Cecília, jovem mãe, morta com 26 anos, destruída por um câncer que não quis tratar para poupar a vida do seu pequeno Ricardo que estava no seu ventre. Aquela mãe deixou aquela carta porque ela sabia que ela não podia falar com o menino naquele momento. Mas você já pensou que tem coisas que a gente pode falar e às vezes a gente se retrai de falar? E muitas vezes você quer agradecer também. Sei lá, sabe? Muito obrigado. Pode ser o marido, pode ser o pai, a mãe, o avô, o tio, pode ser quem vier na sua cabeça, tá bom? Você vai fazer uma carta de agradecimento ou uma carta pedindo desculpas, ou uma carta falando com a pessoa, ou uma carta dizendo o que você quer dizer. Se você estivesse diante da pessoa que você ama, o que era que você faria? O que você falaria? Quais eram as palavras que você usaria? Eu vou lhe dar um envelope, pega aqui, por favor. Eu vou lhe dar um envelope, um papel e uma caneta. No envelope você vai escrever de, que é você, para, e vai colocar o nome da pessoa. Você vai escrever, colocar no envelope, a gente vai ouvir uma música enquanto você escreve, certo? Se a caneta falhar, tenha paciência, viu que as canetas foram emprestadas. Sabe as coisas emprestadas como são, né? Como diz a minha mãe, cavalo dado não se olha os dentes, não é assim? Então, quem vier na sua cabeça, vamos ouvir a música. Tu como botar a música aí, Moni? Ouça a música, deixe Deus direcionar você, tudo bem? Olhe, não xingue a pessoa não, viu? Pelo amor de Jesus. Não xingue a pessoa não, viu? Pelo amor de Jesus. Diga, mesmo que seja uma palavra dura, diga a palavra, mas sem xingamento. Só na capa. De para. Tu aumenta só mais um pouquinho. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero Não deixe o outro olhar não, viu, que você está escrevendo não, por favor. É um segredo seu. diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome. Nos rendemos. Gente, você que terminar, empresta a caneta a quem não tem, porque a caneta, o papel multiplicou, mas a caneta não. Tá bom? Todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso Todos pegaram papel? Alguém mais quer papel, envelope, caneta, e a gente tá orando para Jesus multiplicar. todo nosso
Mas papel e envelope tem aqui, tá bom? Novo casting creme gloss poder. Nosso desejo, Senhor, é ir além. Nós queremos ir além, Senhor, além de nós mesmos, além das nossas limitações. Queremos ir além do véu, conhecer a Tua santidade, Senhor. Leva-nos além. Render a Ti adoração e derramar meu ser. Quem terminar, dobra e coloca dentro do envelope. Não deixa o outro ver não, por favor. Estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Mais do Teu poder. Mais do Teu poder, Senhor. Mais da Tua unção, mais do Teu abraço, mais da Tua presença, Senhor. Vem sobre nós, Deus. Nós queremos ir além contigo, Senhor. Oh, leva-me. Mais do Teu poder. Render a Ti
coração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. É imaginar, é inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além do véu, leva-me além. Eu quero ir, leva-me além, além do véu. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além. É um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, Senhor. Leva-me além, mais alta do que eu. Sim, Senhor. Não pode ficar. Da tua unção, mais do teu poder. Ó a caneta ali, Adalmi, ó. Mas o teu poder, Só de e para. mas da tua Seu nome para a pessoa que você quer entregar. Além do véu. Falou o quê? leva-me além, Senhor. Leva-me além de Hã? mim mesmo, Deus. Pra ler? Além das imperfeições do meu caráter. Correio. Senhor, leva-me além, Deus. Leva-me além das minhas limitações. Leva-me além das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus planos, Senhor. Os meus planos comparados aos teus são pequenos demais. Eu quero trilhar os teus caminhos, Senhor, porque eles são mais altos do que os meus. Leva-me pelos teus caminhos, Senhor. Guia-me pelas tuas veredas, Deus. Leva-me, Senhor. Eu andarei pelos teus caminhos. Adalmi, baixa um pouquinho, Moni. Moni, baixa um pouquinho. Mais de ti, menos de mim. Eu sei que tem pessoas que precisam de um tempo maior, né? Que tem muita coisa para dizer. E eu vou dar um tempo até a gente acabar a nossa conversa. Eu ia pedir, mas não vou fazer isso. Eu decidi não fazer agora. Mas eu ia pedir a Adalmi para a gente recolher os envelopes e a gente entregar a pessoa que você escreveu a carta. Mas eu não vou fazer isso. Eu pensei aqui agora, e até comuniquei a ele, eu queria que você
quando se sentisse preparado, entregasse a carta à pessoa. Você vai levar consigo. E eu gostaria que você entregasse essa carta à pessoa que você escreveu. E que quando você entregasse, você a abraçasse e dissesse que você o ama. E nessa hora, a gente conversando, eu vou orar por você. E eu gostaria que você permitisse que o Espírito Santo lhe curasse. Sim, se estiver aqui e você quiser entregar, pode dar a carta. Mas aí quando ele lê a carta, vai conversar. Então, é em casa, ela em casa. Então, faz nada, Deus vai curar. Deus vai curar. Porque a cura só sai quando se fala. A cura só sai quando se expõe. Não existe cura sem remédio. Não existe, não existe. E quando a gente esconde demais o que a gente sente, quando a gente descobre, já é inevitável. Então é importante você dizer o que sente. É importante você expressar o que sente. Para que aquilo amanhã ou depois não mate o seu casamento, não mate o seu relacionamento e também não mate você. Então nós vamos orar essa noite. E a gente vai orar para que Deus nos cure. Daquela palavra que doeu, daquela palavra que feriu, daquela coisa que ainda você não esqueceu, mas que a partir de hoje não vai ser mais lembrada, porque você vai entregar essa carta à pessoa. Certo? Fique de pé, por favor, junto comigo. É para entregar, viu? Pelo amor de Jesus Cristo. Fique de pé. Curve a cabeça, nós vamos orar. Antes de eu começar a orar, eu queria agradecer. Pastor, muito obrigado. Adalmi, obrigado. Mônio, obrigado, viu? Orem por mim, eu ainda vou voltar para a Feira de Santana hoje ainda. Então, amém, amém, amém. Eu creio. Então, eu ainda volto hoje, né? Que a minha esposa não veio. Se ela tivesse vindo, a gente ia dormir aqui, conhecer um pouco Pé de Serra. Como eu falei para vocês, para mim, Pé de Serra era do Pedro Falconeri para lá, né? Vai descobrir que tem mais coisas. Então, em outro momento eu estarei aqui. Espero que surjam, né, novas oportunidades. E surgindo ou não novas oportunidades, nós viemos aqui sim, porque Mônia e Adalmi são nossos amigos. Então, nós sempre estaremos aqui para ver Adalmi, Mônia e a pequena Radassa, né? E os futuros filhos que virão aí pela frente. Quando fala em filhos, né, o homem diz amém, a mulher diz não, porque ela já sabe que a barra maior é para ela. Curve sua cabeça, por favor, e nós vamos orar. Pode botar um fundinho musical, por favor, Domingo. Fique junto da sua esposa, do seu marido, do seu filho. Essa noite eu queria que você ficasse perto, por favor. Tem algum filho, fique perto da sua esposa, ou da sua mãe. Marido, fique perto da sua esposa. Irmãos, fiquem próximos dos seus irmãos, que nós vamos orar essa noite. Curve sua cabeça. Baixa só um pouquinho mais, Adalmi, por favor. Pronto, ótimo. Curve sua cabeça, por favor, e ore junto comigo. Senhor, nós estamos aqui essa noite e conversamos sobre família. Aprendemos e já sabíamos que o Senhor tinha escolhido e estabelecido famílias. Essa noite estão aqui representadas famílias que o Senhor esqueceu, que o Senhor escolheu. Homens, mulheres, jovens, crianças, escolhidas pelo Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor é o Deus provedor dessa família. Eu tenho certeza que o Senhor é o Deus ajudador dessa família. A gente percebe, sabe, que Satanás, conhecendo isso, ataca essa casa, ataca esse filho, ataca essa família, quer destruir este lar. Mas essa noite, na autoridade do teu nome, eu quero apresentar essas famílias e determinar, em nome de Jesus, que a união do céu estabeleça. Satanás, ouça nossa voz, saia desta casa, saia deste lar. Essa família tem dono.
Robarios, Turebaia. Essa família é protegida. O teu sangue está sobre o Ambrós dessa casa. Essa casa tem teu sangue. Essa casa tem tua proteção. Eu quero determinar essa noite que esses filhos serão heranças e promessas. Farão com que essa igreja cresça. Esse menino vai cantar, vai pregar. Essa menina será usada pelo Senhor. Sairão, Senhor, dessas casas missionários, pastores, levitas, evangelistas, porque o teu povo é escolhido do Senhor. Eu quero determinar essa noite sobre este lar a cura, a libertação, a provisão, a promessa. Alcança essa família, Jesus. Restaure, transforme, una. Se porventura existe ou existia relacionamentos onde estava havendo agressões, discussões, disseções, essa noite, em nome de Jesus, que haja amor, paz, união, unidade. Senhor, eu quero te pedir essa noite, em nome de Jesus, conduz os nossos filhos, conduz este homem, conduz essa mulher. Não aceitamos que da nossa casa não saia um profeta. Não aceitamos que da nossa casa não saia um homem de Deus. Quem vai governar essa cidade são os filhos do teu povo, Jesus. O Senhor escolherá entre estes alguém que vai governar, alguém que vai falar. Oh my, oh Sorebaia. Sobre estas famílias sairá homens e mulheres com autoridade, com poder. A geração que vem, Senhor, será uma geração transformadora. Porque o Senhor está escolhendo homens, mulheres, meninos e crianças para serem instrumento em vossas mãos. Eu quero determinar essa noite que nenhum plano do adversário prevaleça e que a nossa casa seja coberta e protegida pelo sangue de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, por favor. Glória. Pode aplaudir mais forte, que é para Ele? Não é para mim, é para Jesus. Por favor, Jesus merece. Aleluia. Mais uma vez, obrigado, certo? A sua casa tem dono e o Senhor me deu uma palavra, uma promessa. Eu não sei que família é, nem qual será a família, mas Deus vai escolher dentre vós alguém que vai governar sobre este lugar. A sua família, Deus vai levantar homens e mulheres que serão usados desta terra. Essa cidade conhecerão seus filhos, porque eles vão alcançar lugares altos. Essa cidade reconhecerão seus filhos, porque seus filhos alcançarão cargos que eram inalcançáveis para você. Deus faz essa promessa aqui essa noite. Deus vos abençoe, amém? Muito obrigado realmente, tá certo? Aplauda Jesus mais uma vez.